Saudações! Ontem nós fizemos uma live que foi até bastante demorada, então eu gostaria de resumir as ideias. Nós basicamente fizemos um comparativo entre a experiência romana e a experiência americana. Basicamente o declínio de ambos os impérios. O declínio do Império Romano, que tem sido atribuído a várias coisas, algumas teorias até meio, tipo envenenamento por chumbo, cristianismo e uma série de teorias, na verdade, algumas até malucas, pode ser creditado a fatores de ordem econômica bastante simples. Primeiro, foi a desvalorização da moeda romana, o denário. Roma atinge o seu auge no terceiro século, em meados do terceiro século, depois da conquista da Dácia por Trajano. A partir daí, ela encontrou seus limites. Ao norte, os germânicos, a noroeste, os pictos e os ibérnios, de onde hoje é a Irlanda e a Escócia. No sul, o deserto do Saara. No sudeste, o deserto da Arábia. No leste, os partas. Então, o Império Romano encontrou limites para a expansão dele. Por que a expansão contínua do Império Romano era uma necessidade? E aí, desde os tempos do Reino de Roma. Porque Roma era uma sociedade escravista, então necessitava de escravos para conseguir produzir. Perfeito? Quando não foi mais possível obter escravos, Roma não teve mais como aumentar a sua produção. Em teoria, Roma poderia ter feito isso de duas maneiras, de duas outras maneiras. Aumentando a produtividade, mas isso é muito difícil. A mão de obra escrava ela não tem incentivo nenhum para aumentar a produtividade. Ou aumentando a tecnologia. E aí nós comentamos que Roma, diferente dos gregos, os gregos também copiaram muita coisa. Só que eles aperfeiçoaram enormemente. Os romanos copiavam coisas, mas não necessariamente aperfeiçoavam. De modo que a tecnologia romana, por exemplo, do terceiro século, depois da Era Comum, e do terceiro século antes da Era Comum, ou seja, no intervalo de 600 anos, a tecnologia romana avançou muito pouco. O que ela avançou foi o que ela conseguiu copiar de outros povos. Então, ao longo da história romana, a tecnologia romana avançava quando eles entravam em contato com tecnologias de outros povos. Eles não produziam tecnologia própria, certo? Então, essa decadência tecnológica foi um fator importantíssimo para a produtividade do trabalho não crescer. Não havia incentivo tecnológico. A produtividade do trabalho não crescia. Bom, soma-se a um declínio contínuo da produtividade do trabalho com a desvalorização da moeda. Eles começaram a colocar prata nos denários de ouro e começaram a colocar cobre nos denários de prata. Como resultado, as pessoas perceberam e a moeda romana, o denário, se desvalorizou. Quedas de produtividade, incapacidade de aumentar a produção, defasagem tecnológica e desvalorização da moeda acabaram levando ao fim do Império Romano. A saturação do modo de produção deles, o escravismo, que acabou sendo substituído pelo feudalismo. E o paralelo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi durante o período de 1850, com a invenção do arado à Iveca, logo depois com a invenção de armas tipo metralhadoras, submarino, rifle de repetição, revólver. Até mais ou menos 1950, também com invenções de 1950 até 1970, na verdade, eletrônica, informática. Durante um período de 120 anos, os Estados Unidos foram de longe a maior potência tecnológica desse planeta. Isso possibilitou aos Estados Unidos enormes ganhos de produtividade, mais do que nenhuma outra nação do mundo. Some-se a isso a superioridade tecnológica, uma moeda muito forte lastreada em ouro, que era o dólar. Certo? O fato dos Estados Unidos concentrarem metade da produção do planeta Terra
no ano de 1950. Era uma potência. Quando começou a decadência? A decadência começou quando a moeda deixou de ser lastreada em ouro. Certo? Quando surge a moeda fiduciária, isso foi muito bom para o capitalismo financeiro americano. Mas definitivamente não foi bom para a economia americana. Os americanos perceberam que poderiam ganhar muito dinheiro investindo apenas em finanças, seguros, mercado de ações, esse tipo de coisa. Certo? Na economia, digamos, não real. Como resultado, quando eles perceberam que o mundo estava aceitando moeda fiduciária sem valor deles, moeda fiduciária é só um título de dívida, o que eles fizeram? A partir do fim dos anos 1970, começaram a transferir as empresas, de início lentamente, para o norte do México, as maquiladoras, e para as zonas econômicas especiais do sudeste da China. Esse processo de transferência de indústria continuou pelos anos 80, 90, 2000 e 2010. Houve uma maciça desindustrialização dos Estados Unidos. Como resultado, a capacidade industrial dos Estados Unidos hoje é somente a terceira maior do mundo. Perde de longe para a chinesa e também perde para a indiana. Correto? Mais do que isso. Os Estados Unidos hoje não têm capacidade, por exemplo, de sustentar uma guerra contra uma nação de poder militar equivalente. Isso se vê claramente na guerra que eles estão travando contra a Rússia. O país não tem a capacidade de produzir armas, de produzir munição em quantidade necessária para fazer uma guerra contínua contra um indivíduo poderoso. O complexo industrial militar evoluiu para lutar contra países fracos, incapazes de se defender. Contra um país forte e poderoso, os americanos não têm a mínima chance, exatamente porque lhes faltam recursos, porque lhes falta indústria, porque lhes falta capacidade de produção. Perfeito? Além disso, desde que se tornou uma moeda fiduciária, o dólar vem se desvalorizando. E a tendência é que no ano que vem, as moedas fiduciárias do mundo, a Libra já perdeu metade do valor, o Iene perdeu metade do valor, o euro já perdeu 20% do valor, a Libra esterlina teve um decréscimo, como eu disse, brutal. Ela vale hoje a metade do que valia em 2008. Então, as moedas fiduciárias do Ocidente estão derretendo. A única que ainda não derreteu, mas vai, é exatamente o dólar americano. Quando isso acontecer, vai ficar muito caro para os americanos sustentarem as importações. E eles precisam desesperadamente dessas importações na medida em que não conseguem produzir internamente aquilo que necessitam. Não conseguem produzir nem a metade daquilo que necessitam. É isso que coloca a China em posição de força em relação aos Estados Unidos. Perfeito? Então os Estados Unidos estão jogando um jogo perigoso. O mesmo jogo que a Europa jogou contra a Rússia e perdeu. Quando abriu mão de seus recursos energéticos naturais, metais e matérias-primas baratas de qualidade da Rússia. A Europa se lascou. Da mesma forma, ao boicotar a indústria chinesa, os Estados Unidos estão prontos para entrar no mesmo jogo perigoso, do qual o único resultado possível é a derrota. Os Estados Unidos não têm como enfrentar a China porque dependem da China, assim como os países da Europa dependiam da Rússia. Certo? Então, eles vão quebrar. Os países da Europa já estão quebrando e os Estados Unidos, se enfrentar a China, vai perder na guerra econômica. Por quê? Porque perdeu a capacidade industrial, porque perdeu a primazia tecnológica e porque o dólar está desvalorizado. Mais ou menos as mesmas coisas que levaram o Império Romano à decadência. Perfeito? A história, como disse o grande Salomão, não há nada de novo sobre os céus. A história se repete vez após vez. Muda o nome do povo, muda o nome do império, muda o nome do país. Mas, essencialmente, a história é um loop contínuo. E como os americanos não entendem nada de história, isso só está facilitando o fim do Império Estadunidense. Perfeito? Em resumo, foi isso. Curtam, compartilhem. Qualquer dúvida ou questão, perguntem aqui. O nosso Pix, leidesilvação@gmail.com. Qualquer real vale. Certo? Até mais, paz e bem, tchau para todos.